Olá, gibinautas! Aqui é Luiz Malta. Sejam bem-vindos a mais um Almanac HQ. Hoje nós vamos retomar a série Graphic Novel da editora Abril, trazendo mais duas edições. Em maio de 2017, nós mostramos no episódio 34 os números 1 e 2 dessa coleção. Depois, em agosto do mesmo ano, nós fizemos o episódio 45, mostrando os números 3 e 4. E em novembro, fizemos o episódio 58 com os números 5 e 6. Ano passado, nós não mexemos nesse material, o ano passou batido, e agora nós vamos retomar essa pauta, mostrando novamente outros números dessa coleção. Aqui no número 7, nós temos Batman, o Filho do Demônio, escrita por Mike Barr e com arte de Jerry Bingham. Essa história foi publicada a primeira vez aqui no Brasil, nessa edição de janeiro de 1989, que era uma edição que comemorava, como nós podemos ver aqui, os 50 anos do Homem-Morcego. Ela foi publicada originalmente nos Estados Unidos em Batman Son of the Demon 1987 pela DC Comics. Bom, aqui nós temos o Batman tendo que se aliar ao seu maior adversário, que é o Ra's al Ghul, para deter um terrorista sanguinário e insano que obtém o controle de uma máquina capaz de manipular o clima. Assim, o cruzado encapuzado se vê numa difícil situação, tendo que caçar o sádico criminoso e, ao mesmo tempo, proteger a Thalia, que é a mulher que pode estar carregando no seu ventre o filho do Homem-Morcego, né? Thalia, que é a filha do Ra's al Ghul. Tá aqui, nós vemos aqui a Thalia exatamente aqui com o Bruce Wayne. Essa é uma história bastante movimentada, bem no estilo da época, e o seu enquadramento lembra exatamente as histórias do final dos anos 70 e início dos anos 80, fugindo daquele estilo apresentado por Frank Miller na Cavaleiro das Trevas, ok? Temos aqui uma série de flashbacks aqui dentro da história, com o Ra's al Ghul relembrando algumas coisas do seu passado. E a premissa da história é exatamente essa. Aqui trata-se do Batman agindo muito longe de Gotham City. Ok? Uma história bastante movimentada. E esse material aqui ele foi relançado no encadernado em setembro de 2012 pela Panini, em capa dura. E também saiu dentro da coleção de Graphic Novels da DC, publicada pela editora Eagle Moss. Trata-se de um dos clássicos do Batman, que com certeza merece ser lido. Ok? Então esse é o nosso primeiro material de hoje, da série Graphic Novel, aqui o número 7. E no número 8, nós temos uma obra escrita e desenhada pelo mestre Will Eisner, que, para quem não sabe, foi o criador do termo Graphic Novel. E nesse material ele mostra exatamente o porquê desse termo. Esse material saiu aqui em fevereiro de 89
mas foi publicada originalmente nos Estados Unidos em Bulletin, número 1, em 1987. O edifício ele conta a história de 4 fantasmas cujas vidas foram marcadas por tristezas e desilusões. Entretanto, a personagem principal que une e entrelaça as histórias é um prédio situado na esquina de uma grande megalópole. Ok? É um trabalho de uma poesia que só o Eisner sabe transmitir. O edifício retrata a dor e o peso da existência humana por meio das pequenas coisas que acontecem na loucura do cotidiano. Então nós vemos aqui, exatamente logo de cara, o edifício sendo apresentado. E começamos aqui com o primeiro personagem. E a partir daqui nós contamos a história da vida dele, sempre ligados ao prédio, né? E a história da vida dele aqui, o que leva esse personagem a mergulhar na tragédia, que as histórias são sempre trágicas. Mas a premissa da história é exatamente essa. Aqui nós já entramos com a Gilda Green, que é a segunda personagem, que começa a história desde o tempo da escola, mostrando quando ela conheceu esse poeta aqui, que era o cara que ela gostava, mas por segurança ela acabou se casando com outro figurão aqui. Mas ela continuou tendo um caso aqui com o poeta, e os anos vão passando e ele nunca consegue publicar nada, e por outro lado também ela vai envelhecendo, sempre vivendo infeliz ao lado desse marido que ela escolheu, né? E o prédio aqui, ó, nós já vemos que ele já entrou em decadência com o passar dos tempos. Até o dia que ela resolve ir embora, e aí eu não conto o resto da história aqui. Aqui nós vemos o poeta aqui, já com o prédio recém-feito. Passamos aqui para o Antônio Toratti, que é um violinista, cuja história é contada a partir daqui. O interessante é que nós temos aqui a Gilda e o poeta da história anterior, exatamente aqui numa cena onde o Toratti aparece, que ele sempre ficava aqui nas imediações do prédio, fazendo música, né, para as pessoas que passavam. E aqui o edifício novamente, e passamos para o P.J. Hammond, que é o nosso último personagem aqui a ser narrado nessa história. O interessante aqui é que essa pequena obra-prima, ela é apresentada em marrom e branco, como vocês podem notar, ao invés de preto e branco. E, além de ser uma coisa diferenciada, essa história merece um lugar de destaque em qualquer coleção de quadrinhos que se preze. Aliás, toda essa coleção de graphic novels dessa série aqui merece estar numa boa coleção de quadrinhos. Como nós podemos mostrar aqui, a história vai se adiantando. E nesse final aqui, um cidadão que está limpando os vidros aqui do prédio, já com o prédio todo modificado, né? Ele cai aqui, e exatamente aqui estão os fantasmas, ainda na porta do prédio, e ele é salvo exatamente pelos fantasmas aqui, como nós podemos notar. Quer dizer, o tempo passou, mas as pessoas continuam presas a esse local, ok? O interessante dessa história aqui são exatamente os pormenores do texto, e é exatamente isso que você precisa ler. Essa coleção aqui
ela pode ser encontrada ainda em alguns sebos aí. Com sorte a gente ainda encontra um número ou outro, ok? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Espero que tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Voltamos semana que vem. Um forte abraço. Valeu!